TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde gravado no sábado. Sábado não tem como você participar. Ao vivo é toda terça. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado, está aqui no estúdio. E para você que está em casa e pode nos ajudar a fazer o programa, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é dia 11 de fevereiro, fez muito calor na cidade hoje. E a previsão do clima-tempo também é de mais calor. Teremos aí uma alta. Se você acha que já está quente, se prepare, porque a partir de sexta-feira a temperatura vai se elevar ainda mais. Teremos aí mais calor, mais temperatura alta. E sem perda de tempo, nesta terça-feira, 11 de fevereiro, eu vou agora apresentar a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez no estúdio do Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a médica dermatologista, a doutora Ellen Rose. Doutora Ellen, boa noite, prazer recebê-la aqui ao vivo na TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui na TV Candidez, né, no seu programa Amostra Grátis. Ok, eu quero aqui agradecer já em nome de toda a direção da TV Candidez, do nosso diretor aqui, Mairim, que agradecer a sua presença por estar aqui, depois de um dia, acredito eu, como que da maioria dos médicos, de muito trabalho, né, num consultório, atendimento e às vezes até cirurgia, e separando aí esse tempo para estar aqui ao vivo, trazendo informações importantes para o telespectador que está nos acompanhando. Então, em nome aqui da direção da TV Candidez, em nome do nosso diretor Mairim, que eu quero aqui agradecer a sua presença, que muito nos ajuda aqui a fazer o programa, viu? E eu tenho certeza que vai ser uma boa conversa, um bom bate-papo, cercado, é claro, de muita informação para o telespectador que está nos acompanhando, viu? Muito obrigado. Obrigada a você. Doutora Ellen, nosso tema vai ser o câncer de pele. Nós vamos falar também sobre outras doenças relacionadas à pele, mas a gente começa falando sobre o grande temor do maior órgão do corpo humano, que é a questão da pele, que é a questão do câncer. Para que a gente possa começar, quais são os tipos de câncer e qual o que traz mais preocupação para o paciente? Olha, os cânceres mais comuns da pele são o câncer de pele não melanoma, que são os cânceres mais comuns, né, do Brasil, tanto do homem quanto da mulher. E depois de maior gravidade vem o melanoma, que se não for o mais agressivo, é um dos cânceres mais agressivos que existe e ele começa na pele. E dentro dessa questão do câncer de pele, a grande pergunta que se faz, existe fator de risco para no caso do câncer de pele? Porque a gente sempre ouve falar, doutora Ellen, que o câncer, às vezes, ele está ligado a alguma questão hereditária. No caso do câncer de pele, nós podemos afirmar que isso também acontece ou o fator de risco ele é predominantemente outro? Existe o fator de risco hereditário, com certeza. O tom de pele, né, a cor da pele é um dos fatores de risco também. Quanto mais clara a pele, maior a chance. E a exposição solar, que com certeza é um dos piores agravantes. E com relação à questão do câncer de pele, qual que é a grande dificuldade para que o paciente que
vai ao consultório e às vezes já apresenta doença, em termos de conscientização desse paciente, esse paciente chega conscientizado que ele fez a parte dele ou muitas das vezes não? A maioria das vezes, quando são pessoas mais idosas, elas têm consciência de que elas se exporam muito ao sol na juventude. Na maioria das vezes, sim. Paciente jovem geralmente tem mais essa dificuldade em aceitar que está se expondo além do normal. E no caso de pinta, muita gente fica aí curioso para saber, toda pinta pode se transformar num câncer? Essa também é uma pergunta que surge muito no consultório da doutora Ellen Rose? Não, absolutamente não. É raro uma pinta virar um câncer. O mais comum é, por exemplo, o melanoma surgir fingindo ser uma pinta. Só que existem casos de pintas que se transformam, sim, em melanoma, mas não é a regra, isso é a exceção. Nesse caso, toda pinta, ela deve ser retirada, doutora Ellen? Como é que vocês, médicos dermatologistas, e você trazendo a sua experiência aí, pode dar esse detalhe para a gente? Não, não é toda pinta que precisa ser retirada. Se você tem elevado número de nevos, né, que a gente chama as pintas, né, que são aquelas manchas pretas, o nome que a gente usa mais comumente é nevo, né, um nevo melanocítico. Se você tem muitas pintas, você tem que passar por uma avaliação do dermatologista, com certeza, porque quanto maior o número de pintas, existe uma relação de maior a chance de se ter um melanoma. Essas pintas, elas devem ser avaliadas e a principal observação é que a própria pessoa, o próprio paciente, ele saiba as pintas que tem e observe a evolução das pintas, se estão crescendo, se apareceu uma nova, se tem alguma sintomática, por exemplo, sangrando, coçando, qualquer sintoma diferente, qualquer pinta nova, qualquer lesãozinha, não precisa ser necessariamente uma pinta. Preta, marrom, pode ser uma lesãozinha papular, uma lesãozinha, uma bolinha, cor de rosa ou cor da pele. Qualquer coisa que apareça tem que mostrar para o dermatologista, sim. Então, essa preocupação, digamos, de um autoexame da pessoa ali, é importante para saber qual hora que tem que ir ao dermatologista. Com certeza, é muito importante. Porque nem toda pinta vai ser o câncer, né? Pode se transformar no câncer, como você falou aí, mas pode ser que no futuro venha a ser algo mais problemático. Com certeza. E isso pode. acontece muito no consultório? Acontece, principalmente as lesões congênitas, Samuel. O que são lesões congênitas? Quando o bebê nasce já com uma lesão, né, com a pinta. Essa lesão congênita, ela tem mais chance de se malignizar do que a lesão adquirida, que a gente fala. Né? Adquirida é, por exemplo, surgiu uma pinta em mim. A congênita, ela tem um risco maior. Quanto maior a lesão, maior o risco de malignização. Então, pais devem ficar atentos também com relação a isso. Com certeza. Em todo caso de câncer de pele, será necessário a cirurgia ou pode acontecer algum caso que isto não vai ocorrer? Olha, na maioria das vezes tem que fazer a cirurgia, sim. A não ser quando é um paciente, né, mais debilitado, idoso, acamado, que não tenha condições de fazer a retirada, sempre o tratamento vai ser cirúrgico. Principalmente tem que fazer a biópsia para dar o diagnóstico. Na biópsia vai para o exame, né? A gente faz a biópsia, tanto tira um pedaço ou a lesão inteira, vai para o laboratório, faz o exame histopatológico, que vai analisar e ver se realmente é um câncer de pele e qual tipo de câncer de pele para instituir o tratamento. Na maioria das vezes, você como médico experiente, no próprio visual, você já tem ali, né, pode dar ali um primeiro resultado para o paciente, se é um câncer, se não é, e às vezes que tipo que é. Mas a comprovação do exame é importantíssima, da biópsia. Com certeza. Eu costumo brincar, né, porque isso não é verdade, mas eu costumo brincar com os pacientes, se tirar, tem que mandar para o laboratório para analisar, senão é melhor ela ficar aí. Mas isso é brincadeira, né, porque é para mostrar a importância do exame histopatológico. Vamos falar um pouquinho ainda nesse primeiro bloco sobre a questão do melanoma. Quando se fala em câncer de pele, há um grande temor dessa palavra do melanoma, que realmente chega um pouco a assustar. Doutora Ellen, o melanoma é o câncer de pele mais perigoso e ele tem cura se for tratado a tempo? Tem Como é que você cura. explica para a gente aqui, para o telespectador que está nos acompanhando? O melanoma, ele tem cura, né?
Só que a principal, né, que eu falo, a principal arma que a gente tem contra ele é o diagnóstico precoce. Ele é um câncer dos mais, se não o mais agressivo que existe, porque se você vai avaliar a gravidade de um melanoma, essa gravidade é avaliada em fração de milímetros. Por exemplo, se a pessoa deu um câncer no fígado, no pulmão, geralmente o estadiamento da doença é feito com base em centímetros, para ver, né, a sobrevida, o tratamento, o tamanho das margens, né, para instituir a terapêutica. No caso do melanoma, a gravidade e a propedêutica, a propedêutica, quando eu falo, digo tratamento, ele é baseado no tamanho que é medido em fração de milímetros, 0,7 milímetros, 1,2 milímetros. Essa espessura do melanoma, essa variação milimétrica, ela altera muito a sobrevida do paciente com melanoma. Então, ele é dos mais, se não o mais agressivo que existe. E a vantagem, não vantagem, mas a sorte que a gente tem é que ele se manifesta na pele. Então, a gente pode ver ele na pele, diferente dos outros cânceres, né? Câncer de intestino, câncer de fígado, que a pessoa vai diagnosticar, ele já está grande. No caso do melanoma, a gente vê ele na pele. E já que você falou que a gente vê ele na pele, quais são os sinais que essa pessoa deve observar aí no que diz respeito ao melanoma? Se você tem uma pinta, né, que é um nevo, né, uma pintinha recente, apareceu uma pinta nova, se ela está crescendo rápido, se for uma pinta já antiga que está crescendo rápido ou que mudou o aspecto, mudou a cor, começou a coçar, sangrar, doer, qualquer sintoma parecido, você tem que procurar um dermatologista que tenha experiência em dermatoscopia e em diagnóstico diferencial de lesões, né, de cutâneas, de câncer de pele. Doutora Ellen, para a gente fechar esse bloco agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da prevenção. Na nossa conversa você falou que é possível sim a gente prevenir e ter esse cuidado com relação ao câncer de pele. E no consultório, é fácil passar essa mensagem para o paciente e essa atenção da prevenção? Sim, a gente enfatiza ao máximo, né? Às vezes tem gente que ainda tem o hábito de se bronzear, né? De fazer as marquinhas para ficar bonita. Aí a gente tem que, toda vez que o paciente vai ou a paciente, a gente tem que insistir, né? Bater na mesma tecla toda vez. Ok, para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, nós estamos ao vivo nessa terça-feira e hoje estamos falando sobre a questão do câncer de pele e também de outras doenças. Você pode participar conosco, a gente está recebendo hoje com muito prazer ao vivo. Já falei aqui para a doutora Ellen que programa de saúde ao vivo é aqui na TV Candidez. Você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Eu vou chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Na próxima semana vai ser dia 18 de fevereiro. Vou ter o prazer de receber aqui a psicóloga Thalita Castro. Nós vamos falar sobre vários temas ligados à questão da psicologia, do papel do psicólogo nessa questão do tratamento, da terapia. E principalmente o tema, o carro-chefe, vai ser sobre a questão da depressão e também da ansiedade. São os dois temas que mais geram perguntas, tanto da questão da psiquiatria quanto da questão da psicologia. Túlio separou aqui agora uma curta e objetiva chamada e ele coloca pra gente. De Samuel do Vale, a todos do TV Candidez. Dia 18 de fevereiro, à noite e ao vivo, estarei no programa Amostra Grátis para uma entrevista. Nesse programa nós vamos falar um pouco de ansiedade, depressão e como a gente pode identificar os sintomas e tratar. Conto com a audiência de todos. Boa noite, Samuel do Vale. Muito obrigado aí, a psicóloga Thalita Castro. Quero dizer para você que em março nós teremos aqui um tema importante sobre a questão do Março Azul Marinho. A TV Candidez, o programa Amostra Grátis à Saúde, sempre dá prioridade para a questão dos meses e das cores. Março será o azul marinho, que remete à questão da prevenção do câncer coloretal. Nós teremos aqui a presença do médico Dr. Cícero Santiago Santos. Ele que faz parte da equipe da Oncologia vai estar conosco aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Obrigado aí ao Túlio. Nós teremos depois, em julho, a questão da prevenção do câncer de pulmão e também em outubro, o Outubro Rosa. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde são profissionais que aqui passaram. Nós tivemos a presença do Dr. Daniel Maia, médico urologista. Ele esteve conosco numa entrevista pontual, onde destacamos a questão do Novembro Azul. Ele falou da importância, principalmente, da cirurgia, que é a robótica, que é feita em Belo Horizonte, um tratamento, inclusive, dos cálculos renais também, e dessa importância, né, que aí é tanto para o homem quanto para a mulher. Tivemos a presença do Dr. Cláudio Roberto Almada, médico cirurgião bariátrico. Dr. Cláudio Almada também foi numa outra entrevista muito importante, onde ele falou da questão dos benefícios da cirurgia bariátrica. Ele é cirurgião bariátrico. Outra entrevista foi com o Dr. Álvaro Vaz, médico oftalmologista. São várias as doenças dos olhos e a saúde dos olhos foi lembrada nessa entrevista com ele. E a doutora Adriana Franco, que esteve conosco, destacando o Outubro Rosa. Também ela que é do Mamocentro e que participou conosco nesta entrevista pontual e bastante agradável. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, a presença da doutora Rose Teixeira. Ela é médica dermatologista. Está conosco aqui ao vivo na TV Candidez. Doutora Ellen, nesse bloco a gente sempre gosta de contar um pouco da história dessa profissional, do profissional que está aqui conosco no estúdio da TV Candidez. Como é que é a história de vida, não vou nem dizer da doutora Ellen, mas da Ellen, lá no passado, como estudante, como criança. E a primeira pergunta que eu te faço, doutora Ellen nasceu em qual cidade? Nasci em Formiga. Então você é natural aqui da vizinha cidade de Formiga. E como é que foi a sua história com Divinópolis? Eu mudei para cá, meus pais mudaram quando eu tinha 7 anos de idade. Meu pai é policial militar, aposentado já, né? E a gente mudava muito de cidade. A gente já morou em Belo Horizonte, Pará de Minas. Aí, aos 7 anos, nós viemos para cá. Ficamos aqui até os 11, a minha idade, né? Quando eu tinha 11. Moramos 1 ano em Pará de Minas, aí desde então voltamos e ficamos por aqui. Então, o seu coração, ele é assim, de nascimento de Formiga. Não sei se você tem raízes lá ainda. Você tem raízes? Minha família é toda de lá.
Só meus pais que moram aqui. Mas eu acredito também que você se considera também aí um pouco divinópolitana, porque certeza. a sua maior parte do tempo foi aqui em Divinópolis também, né? Uhum. E como é que foi? Você estudou aqui em Divinópolis? Você formou na sua graduação de medicina em qual cidade, em qual faculdade, qual universidade? Eu estudei aqui em Divinópolis até os 17 anos. Estudei no Padre Matias, no Estadual, no Ângulo. Me orgulho muito das escolas que eu estudei. Sempre fui boa aluna, sou a primeira da sala. Que legal, que bacana. Foi dando sempre base aí para um vestibular. Eu era sempre, assim, a melhor da sala. E estudava muito. E quando eu tinha 18 anos, eu fui para Belo Horizonte fazer cursinho. Aí fiz 2 anos de cursinho e me formei na UFMG, entrei na faculdade em 2004. Na UFMG, formei em dezembro de 2009. E como é que foi essa caminhada sua aí dentro da graduação? Você já tinha intenção de ser uma médica dermatologista? Como é que foi essa virada de chave aí para a dermatologia, essa clínica especializada? Inicialmente eu queria fazer cirurgia plástica ou vascular. Só um detalhe, quando eu era pequena, eu era menina, eu tinha 7 anos, eu já falava que eu queria ser cirurgiã para ver as coisas lá dentro do corpo. Eu falava isso desde pequenininha, que eu queria ser cirurgiã. Então, o seu intuito como médica ali já estava presente já desde muito cedo, né? Que bacana, que legal. Minha mãe conta. E você, desde sempre, quis ser dermatologista mesmo, quando estava na graduação na UFMG? E quando se fala no UFMG, é bom ressaltar que dá um peso muito grande também, né? E é real. A gente vê quem forma lá que tem um diferencial. Durante a faculdade, entrei inicialmente querendo cirurgia, depois eu fui gostando mais da parte de dermatologia, sim. A partir do 9º período, eu já fui, assim, me apaixonando pela área. Então, você tem a residência, né? Você buscou em Belo Horizonte mesmo ou você fez em outra cidade? Não, fiz em Belo Horizonte. Okay. Eu fiz 1 ano, quando eu formei, né, acabei a faculdade, a gente faz a prova de residência, né, que é difícil, né, de entrar, assim, bem difícil. A de dermatologia é uma das mais concorridas que tem. É mesmo? Super concorrida. Aí eu não passei diretamente na residência de dermatologia e passei na de cirurgia geral. Então eu fiz 1 ano de residência de cirurgia geral no Hospital de Lomberens. E não gostei, vi que não era, não queria aquilo para a minha vida, que é uma vida mais tumultuada de cirurgiã geral. E nesse mesmo ano eu abandonei a residência, fiz a prova de dermatologia e passei. Fiz a residência na FEMIG, no Hospital Eduardo de Menezes, 3 anos de residência também. Então, 1 ano de cirurgia, mais 3 anos de dermatologia. No total, fiz 4 anos de residência médica, do MEC, residência. E qual que é a importância do paciente que está nos acompanhando agora de ter a consciência? Porque, às vezes, ele fala assim, eu estou com uma dúvida na pele. Vou no médico X e, às vezes, não fica muito atento para saber se aquele profissional da medicina, que pode ser muito respeitado, mas não é um especialista da área. A importância desse paciente estar buscando realmente um especialista, no caso, por exemplo, da dermatologia, que é um dermatologista mesmo. Como é que você vê isso hoje em dia? Nossa, Samuel, é muito frequente. Tem muitos médicos, né, que às vezes não são especialistas na área, tanto na dermatologia quanto na endocrinologia, na nutrologia, a gente vê muito, né? Principalmente na dermatologia. É a área mais, né, acometida por... Digita no Google, né, na internet, pesquisa médicos no CRM. Aí você digita no site do CRM, pesquisa médicos, o nome do médico que vai aparecer se ele tem alguma especialidade. Aparece lá, médico especialista, por exemplo, no meu caso, registro de qualificação de especialista, dermatologia. Quem não tem, vai aparecer médico sem especialidade registrada. Esse médico não é especialista na área que ele se autodomina ser. Ou seja, para que o paciente tenha um resultado assertivo aí do que ele quer, é muito importante que ele procure um médico, realmente um especialista da área, isso é bastante importante. Com certeza, porque eu falo que às vezes até eu tenho muitas dúvidas, a gente não sabe tudo, e
eu imagino quem não estudou a fundo, né? Doutora Ellen, você está falando aqui que você fez a UFMG, fez a sua residência também em Belo Horizonte. E você poderia ter seguido dali de Belo Horizonte para uma caminhada na própria capital mineira e outras cidades, mas você fez o seu caminho inverso, você voltou para Divinópolis. O que te fez voltar para Divinópolis, para atuar aqui como médica dermatologista? Olha, a minha família, né, mora aqui. Eu atuei em Formiga também. Eu fui para Formiga, fiquei 1 ano lá. E como é que foi a experiência de Formiga? Foi muito boa. Lá, assim, o pessoal de lá veio muito aqui atrás de mim. Porque e não dá para conciliar, não? Às vezes continuar atendendo em Formiga ou aqui, por exemplo, um dia por semana? Tem médicos, às vezes, que fazem, né? Olha, Samuel, eu fiz isso uns 2, 3 anos. Eu, né, fiquei lá e aqui. Aí eu vi que não estava dando, eu estava ficando muito cansada em pegar a estrada. Aí, hoje eu vejo que eu não consigo mais arrumar um horário para eu poder ir para outros lugares, entendeu? Fica pesado. Ou seja, e Formiga também está perto de Divinópolis, o paciente sabe que você está aqui? Eles vêm. Doutora Ellen está atendendo aqui na Rua São Paulo 335, na sala 704, 3216-4001. No final aí do programa, o Túlio vai colocar para a gente. E também no Instagram, você dá várias informações também sobre saúde, né? No @EllenRose Dermatologista, correto? Sim, moderadamente. Ou seja, é um perfil pessoal e também um pouco profissional, né? Quando eu tenho tempo, eu... E é o que o público quer ver também. Doutora Ellen, a gente estava comentando aqui no intervalo sobre digamos, a grande preocupação e talvez o susto de ver cada vez mais pacientes jovens apresentando câncer de pele. O que você tem a dizer sobre isso, trazendo como experiência o seu consultório, o seu ambiente de trabalho? Olha, é muito importante a conscientização por causa disso, porque tem muita gente cada vez mais jovem e está cada vez aumentando mais a incidência, por incrível que pareça, dos cânceres de pele, principalmente o melanoma. E realmente é preocupante, porque é uma doença que pega gente nova, pega jovem, da faixa etária dos 20 aos 40 anos. E eu falo que quando você diagnostica um melanoma no início, né, que você faz a biópsia e ele ainda está um melanoma fino, que é mais restrito à epiderme, eu falo que o paciente, assim, teve uma segunda chance de vida, porque se você não pega aquela doença na fase inicial e esse paciente vai chegar para você depois já numa fase mais avançada, é mais complicado, apesar de ter muito tratamento hoje em dia, né? Tem a terapia adjuvante, tem, né, várias outras terapêuticas, mas para o paciente, assim, é impressionante a diferença de pegar no diagnóstico precoce. Tá aí a atenção de a pessoa cada vez ir mais rápido, né, ao médico, né? Doutora Ellen, a gente está recebendo aqui várias perguntas. Olá, aqui é Renata Gomes, estou assistindo o programa. Gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Ellen Rose. Todo câncer de pele pode gerar metástases? Parabéns pelo programa. Obrigado aí a Renata Gomes que está acompanhando o programa. Ótima pergunta. Não é todo câncer que dá metástase. O melanoma dá metástase. O segundo, né, o primeiro mais comum, que é o carcinoma basocelular, é muito raro ele dar metástase. Ele geralmente acomete a pele e ele vai crescendo, né, localmente. Ele vai crescendo enquanto você não retira e não faz o tratamento com as margens de segurança, ele não, assim, dependendo do tipo histológico, ele não para. Aí ele vai só crescendo mesmo. Mas metástase é bem raro. Já o segundo tipo mais comum, que é o carcinoma espinocelular, esse pode sim dar metástase, mas é menos de 5% dos casos e casos mais graves. Muito bem, quem está mandando aqui um abraço para você é o telespectador Ricardo Cedro. Olá, Samuel, boa noite, parabéns, meu amigo, por mais essa brilhante entrevista que está sendo bastante esclarecedora. Grande abraço à doutora Ellen. Ricardo Cedro. Ricardo Cedro é uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade, conhecido como Ricardo do Bradesco, né, durante a década aí de 80. Ricardo, grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria que a doutora Ellen comentasse sobre a questão da ceratocose. Por que surge, o que causa e se ela precisa ser retirada? O nome está certo? Ceratose. Ceratose, perdão.
ele repetiu aqui um pouquinho. Você pode explicar para a gente o que repete de novo, por gentileza? Ceratose? Ceratose. Provavelmente é isso que ele quis dizer, né? Existem vários tipos de ceratose, né? Na pele, o mais comum que a gente pega no dia a dia, no consultório, são as ceratoses actínicas, que são as causadas pelo sol, o fotodano crônico, né? A exposição crônica ao sol. Pessoa que dirige muito, né? Esse braço, geralmente muita exposição solar, o lado esquerdo do rosto, ou o próprio rosto todo, em quem já tomou muito sol, né? Até hoje ou quando era mais jovem. Essa ceratose actínica é uma lesão pré-cancerígena. Ela é quando as célulazinhas neoplásicas, elas estão restritas lá na camada mais superficial da pele, a epiderme. Então, é uma lesão que o tratamento dela geralmente é ablativo, a gente destrói ela, ou com nitrogênio líquido, ou com a cauterização química, que são ácidos mais fortes que a gente aplica na lesão, ou com a eletrocoagulação. Ela deve ser tratada dessa forma e ela é comum, é muito comum no dia a dia, e, né, do consultório a gente vê muito. E existem tratamentos como a fotoproteção, tem que usar sempre o protetor se você já teve uma ceratose actínica, evitar a exposição ao máximo, né, procurar a sombra. E agora existe também a ceratose seborreica, que é uma lesão benigna, que é uma lesão geralmente, é uma pinta pretinha ou marrom, ela simula, né, quem não entende, o leigo, ou até mesmo o médico generalista, às vezes vê uma ceratose seborreica, acha que é um melanoma, que é uma lesão mais grave, mas isso aí deixa que a gente faz o diagnóstico diferencial. Então, na dúvida, sempre vai no dermatologista. Mas você falou aí no início que ela pode virar um câncer? Não, a ceratose seborreica é totalmente benigna. Antes dela... A actínica, sim. Pode. Pode. Então, mas uma vez retirada, o risco pode continuar ou ainda não? Até 20% dos casos pode recidivar a ceratose actínica. Você trata ela, de 5% a 20% dos casos ela pode recidivar, precisa de ser tratada novamente, e essa porcentagem é mais ou menos parecida, até uns 15% pode evoluir para o carcinoma espinocelular. Então, ela tem que ser tratada, a ceratose actínica. Bacana, ok. A pessoa está até escrevendo mais aqui algumas perguntas, a gente está percebendo que ela está digitando, e se der tempo a gente faz. Olá, Samuel, boa noite, eu sou Denise, moro no bairro São Roque. Parabéns pela entrevista com a doutora Ellen. Tenho 55 anos, estou com muitas verruguinhas pequenas no corpo. Eu preciso me preocupar com isso porque já aumentou a quantidade, já passei dos 50 anos. Obrigado, Denise, pela sua pergunta. A doutora Ellen Rose vai responder para você. Olha, Denise, você nunca foi no dermatologista, eu te aconselho a ir. Por quê? Talvez, bem provável, né, que sejam lesões benignas, né, verruguinhas, né, que a gente vê muito, na maioria das vezes são benignas, mas talvez no meio delas pode ter uma, né, que a gente fala que é, né, do mal. Então, tem que examinar, vale a pena você dar uma olhada, procurar um dermatologista que tem experiência nisso, vale a pena. Doutora Ellen, no primeiro bloco você falou sobre a questão da cirurgia, principalmente da questão das pequenas cirurgias para biópsia. Essa cirurgia, ela precisa ser feita num ambulatório, numa clínica, num hospital ou no próprio ambiente do médico dermatologista ela pode ser feita? E o que deve ser mais observado nessa questão dessa cirurgia? Olha, a cirurgia ambulatorial, ela pode ser feita, né, tanto no hospital, o paciente vai e faz a biópsia e vai embora para casa. Lá no meu consultório, na minha clínica, a gente faz esse tipo de cirurgia, né, que são as biópsias incisionais e excisionais. Pode ser retirado câncer de pele, né, até ampliação de margem de melanoma quando ele é in situ, né, quando ele está inicial, dependendo do tamanho, eu faço. Aí, dependendo da clínica e do consultório do seu médico, se ele tem o alvará, se ele tem toda, né, a estrutura para a realização desse tipo de cirurgia, pode sim ser feita no consultório. Geralmente a gente tem que ter tudo. Você tem que ter, por exemplo, até desfibrilador a gente tem no consultório. Muito bem. Estou recebendo aqui mais uma pergunta. Olá, Samuel. Boa noite. Eliane Alves. Tenho um lipoma nas costas e gostaria de saber o que causa, por que eles surgem, é recomendado retirar? Eliane, grande abraço para você, muito obrigado aí pela sua audiência. Se não me engano, é a esposa aí do Renato, delegado aqui da cidade de Divinópolis, quero mandar um grande abraço para ele. E ela perguntou, o lipoma pode se tornar um tumor maligno? Um abraço, Eliane, obrigado pela sua pergunta. E a doutora Ellen Rose vai responder para você e para todos que estão nos acompanhando. Eliana, é o seguinte, o lipoma, né, é uma lesão benigna, né, sabidamente, é um tumorzinho de gordura, é uma gordurinha que está lá na pele, no subcutâneo.
é benigna. Agora, se já tem realmente o diagnóstico de lipoma, se você já fez um ultrassom, se está conseguindo acompanhar, né, ultrassonograficamente, geralmente eu peço, quando a pessoa não quer retirar o lipoma, né, a gente faz o controle ultrassonográfico, inicialmente a cada 6 meses, para ver se ele está crescendo. Se viu que ele cresceu um pouco, aí é melhor retirar. Agora, se estiver estável, não estiver incomodando, pode ficar aí. É muito raro, nunca vi na literatura que lipoma maligniza, não. Agora, existem os tumores, né, de partes moles mais graves, que poderiam fingir que é um lipoma e não ser. Mas isso é raro. E, geralmente, ele daria sintoma, como cresceria mais rápido, né, causaria dores, desconforto. Então, assim, se tem um diagnóstico já estabelecido de lipoma, é acompanhar mesmo. Legal, mandar um abraço então, portanto, para a Eliana, que é a esposa, repetindo aqui, do Renato, que é um dos delegados aqui de Divinópolis, que compõe a delegacia aqui da cidade de Divinópolis, delegacia regional. Olá, Samuel, boa noite. Existem pessoas com fatores de risco aumentados para o câncer de pele? Gostaria de não me identificar. Não tem problema. O importante é que você possa fazer a sua pergunta e a doutora Ellen Rose te respondendo aqui ao vivo, no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Existe sim. O principal fator de risco é a exposição solar, né? Quanto maior a exposição solar, maior a chance. No caso dos cânceres de pele não melanoma, a exposição solar é um dos principais. A pele clara, né, que a gente chama os fototipos baixos, aquela pele que não se bronzeia, que se você vai ao sol ela queima, ou se você se bronzeia com dificuldade, é uma pele que tem mais chance de dar o câncer de pele. A exposição aguda, no caso, né, falando do melanoma, por exemplo, se você teve uma exposição solar na infância que levou a queimadura de sol, deu bolha, descascou, isso daí aumenta mais a chance de melanoma no futuro. E a questão genética, sim, é importante. A gente vê que, assim, muitas vezes o paciente, ele tem, né, a pele, um fototipo bem baixo, já teve exposição solar, só que tem algumas pessoas que elas têm, que são os fatores ambientais, né? Vamos supor, 2 pessoas que têm o mesmo fator ambiental, o mesmo tom de pele. Em uma determinada pessoa, ela tem mais cânceres de pele do tipo basocelular e a outra não. Então, a questão genética influencia, principalmente se tratando do melanoma, tem uma questão genética muito importante. Legal. Para você que está acompanhando o programa, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, 11 de fevereiro, recebendo a médica dermatologista pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, doutora Ellen Rose. Eu vou chamar o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Para a Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Para a
Megscan, o conforto e a segurança de todos é muito importante. Temos um horário especial de funcionamento de segunda a sexta, de 7 às 22 horas e aos sábados, das 7 às 13 horas. Agora você pode marcar seus exames com mais conforto e praticidade. Megscan, excelência em ressonância. Olha só, o Hospital Público Regional vai sair agora em 2025. Quem garante é o governador do estado, Romeu Zema. Eu estive com o governador Romeu Zema agora no final de 2024 e a expectativa é até que ao final deste ano de 2025 ele seja incorporado, inclusive, num hospital escola. Foi uma curta e objetiva entrevista que o Túlio coloca pra gente. Para o programa Amostra Grátis da Saúde da TV Candidez, porque ao lado do governador Romeu Zema vem prestigiar aqui o lançamento do livro do Jorge Querdal. Você mora para Divinópolis, uma cidade que te abraça muito. E a pergunta, o programa de saúde, é sobre o hospital, né, que já está praticamente tudo certo, não é isso, governador? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso, um prazer estar falando com Divinópolis. 2025, com certeza, terei o prazer de estar aí com o prefeito Gleidson inaugurando o tão sonhado Hospital Regional de Divinópolis. Uma obra que ficou parada há mais de 8 anos e que nós estaremos entregando para a cidade em 2025. Como eu falei, o nosso governo é um governo que está eliminando obras inacabadas, além de Divinópolis e mais 4 cidades. E o que nós queremos é isso, melhoria na saúde, que o mineiro tenha saúde perto de casa. E quem mora em Divinópolis e região vai ter um dos melhores, mais modernos hospitais do Brasil a partir de 25. Muito obrigado pela sua palavra. Romeu Zema vem aí para a candidatura, quem sabe, à presidência da República? Eu quero dizer o seguinte, em 26 eu vou estar trabalhando muito para ajudar a eleger o meu sucessor, que é o professor Matheus, um vice-governador brilhante, e vou também estar trabalhando muito para eleger um bom candidato à presidência do Brasil. O nome não sabemos ainda, sei que estarei trabalhando muito em prol de um candidato de direita, de centro-direita. Muito obrigado, continue um abraço. Divinópolis está abraçando a expectativa grande aí do hospital. Muito obrigado, governador. Prazer é nosso. Um abraço de toda a equipe do Sistema MPA de Comunicação para você. Tudo de bom. Ok, vamos torcer para que isso se viabilize, que tenhamos aqui em Divinópolis esse hospital escola agora em 2025. Antes de voltarmos aqui com a nossa entrevistada, com a doutora Ellen, entrevistas que você pode acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. Nós tivemos agora em janeiro, dentro do Janeiro Branco, uma entrevista com o Dr. Vladimir Costa e Silva. Ele é médico psiquiatra, esteve conosco destacando a questão da importância da saúde mental dentro do tema Não há saúde sem saúde mental. Outra entrevista que você também pode acompanhar foi a questão do transplante capilar, que foi com o Dr. Tomás Duca. Outra entrevista também que está no nosso canal no YouTube. Dr. Sérgio Mourão, médico cirurgião plástico, também esteve conosco agora em dezembro, vai voltar em maio, destacando sobre vários procedimentos. E para finalizar, tivemos a doutora Nayara Gonçalves, médica geriatra, que destacou vários temas da questão do Alzheimer, a doença da pessoa, mais o acompanhamento de toda a família. Foi uma entrevista que deu uma repercussão muito grande. Obrigado aí ao Túlio. E hoje, com muito prazer, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Candidez a presença da médica Ellen Rose. Doutora Ellen, a gente tem muitas perguntas aqui e a gente vai tentar atender aqui todo mundo. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber qual protetor solar protege contra os riscos do câncer de pele e como saber se ele é o mais indicado para cada pessoa. Doutora Ellen vai te responder. Pergunta muito complexa essa, hein? Bem genericamente falando, qualquer protetor com fator acima de 50. Deve ser aplicado, assim, pelo consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia a cada 2 ou 3 horas.
Só que no dia a dia a gente sabe que isso é um pouco complicado, né? Então a gente orienta passar de manhã, na hora do almoço e lá pelas 3, 4 horas da tarde. Se vocês estiverem em lugar fechado, não tendo muita exposição solar, se vocês estiverem em área né, você tem a exposição solar mais importante a cada 2 ou 3 horas. Agora, o tipo do protetor, uma dúvida muito comum é com relação ao fator, né? Se o fator influencia. Doutora Ellen, eu não vou usar o 90 porque ele protege muito, a diferença entre o 30 e o 90 é muito pouca. Totalmente contrário, Samuel. A proteção, quanto maior o fator, a proteção é infinitamente maior, porque a gente calcula não a quantidade de proteção, mas a quantidade de radiação que entra na pele. Então, quanto maior o fator, melhor. Muita gente tem dúvidas sobre a questão dos dias nublados. Na opinião da médica Ellen Rose, também deve se passar o protetor? Hoje não está com muito sol, não vou passar não. Até avisando uma questão de economia, talvez. Né? E como é que é a orientação da dermatologista nesse aspecto? Olha, Samuel, com certeza, sim, muita gente já teve a experiência de que quando estava nublado, achou que não ia se queimar e se queimou mais do que, né, o de costume. Só que a questão é a seguinte, quando está nublado, geralmente a radiação UVB, que é a radiação que, né, do sol, aquela que é mais comum entre 10 e 2 horas da tarde, que é a que dá câncer de pele também, ela passa menos, né? Só que pelas nuvens. Agora, a radiação do tipo UVA, ela passa pelas nuvens, ela reflete na superfície, bate nas nuvens, reflete de novo, então eu brinco que fica aquele vai e vem. Então, assim, a radiação UVA, que é a que mais envelhece a pele, a que mais mancha, ela tá, assim, a 1000. Então, tem que passar protetor, sim. Eu fico pensando por um profissional da dermatologia, para quem não é médico, às vezes você vê uma pessoa, você faz um raio-x, aquela pessoa usa protetor solar, e aquela não usa. O dermatologista, você como profissional, você também tem essa visão, na hora que chega um paciente no seu consultório, esse cuida da pele, esse já não cuida tanto. É fácil fazer essa distinção? E como é que é essa conscientização com o paciente? Olha, hoje, por exemplo, teve uma paciente que a terceira vez que ela foi ao meu consultório, eu dei os parabéns para ela, porque estava nítido, né? Sem examinar, né? Só na ectoscopia, quando a pessoa chegou lá no consultório, quando ela sentou em minha frente, eu falei, você está de parabéns, porque é nítido quando a pessoa cuida assim. Agora, essa conscientização, assim, você tem que, alguns casos, você tem que insistir mesmo. Né, falar toda vez, eu falo, vou falar para você toda vez que você vier, que você tem que passar o protetor, pelo menos 2, 3 vezes ao dia, mas na maioria das vezes a gente consegue. Muito bem, doutora Ellen, a gente está recebendo aqui agora algumas perguntas ligadas à questão da alopecia areata. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria que a doutora Ellen explicasse para a gente sobre o que é a alopecia areata e principalmente se tem como prevenir. Uhum. É uma telespectadora, mas não quis se identificar. Uhum. Olha, a alopecia areata é quando dá, né, aquelas lesões de pelada no couro cabeludo. Na maioria das vezes, a forma mais comum da alopecia areata é quando dá as peladas, aquelas bolas mesmo de falta de cabelo. Existem outras formas, existem padrões que pegam, né, a orla do couro cabeludo, existem padrões difusos, que a pessoa perde o cabelo do couro cabeludo, do corpo inteiro, que é a universal, né, a alopecia areata universal. E tem a total, que geralmente pega só o couro cabeludo, e tem a alopecia areata, que é a mais comum, que é a forma, né, a padrão ofiásico, que é aquela que pega na orla, e a normal, que pega dá aquelas placas. É uma doença autoimune, então ela é quando o nosso sistema imunológico, né, as células de defesa do nosso organismo, que estão no sangue, elas atacam o folículo piloso, que é, né, a raiz do pelo. Esse folículo piloso, ele cai, então por isso que dá aquelas áreas de pelada. Quando, né, a gente diagnostica um caso de alopecia areata, a gente tem que investigar outras doenças autoimunes, problemas na tireoide, anemia hemolítica, diabetes do tipo 1, que são outras doenças autoimunes. Então, não é só, né, uma simples queda de cabelo.
O tratamento, na maioria das vezes, é satisfatório, né? A gente tem sucesso no tratamento quando são esses casos mais isolados. A alopecia areata total e universal, o tratamento é um pouco mais desafiador. Só que hoje em dia existem drogas novas, né, que a gente tem um acesso mais difícil, porque são drogas muito caras, né, os inibidores da JAK, é o nome da medicação, então o acesso é limitado, mas existe já essa linha, né, essa esperança de tratamento mais, para esses casos mais graves. Agora, prevenir, eu não vejo forma de prevenir. Se você já teve, né, um caso de pessoal de alopecia areata, procurar ficar de olho, pedir para o cabeleireiro olhar mesmo, né, toda vez que for no salão, no barbeiro, ver se tem alguma lesão nova e tratar ela inicialmente. E a questão, quando você falou aí dessa questão do tratamento, né, tem algo mais específico que pode causar alopecia areata? Tem como a pessoa fazer algo para evitar a alopecia areata? Samuel, não. Se você, assim, a gente vê que tem uma relação com o quadro emocional. Por exemplo, eu tenho a tendência de ter alopecia areata. Se eu passo por algum momento de estresse na minha vida, aí essa doença é deflagrada. Então, aí vai dar. Então, assim, vejo de forma de prevenção evitar, né? Se você já teve, né, a doença, né, porque ela geralmente ela é autolimitada, ela aparece, a gente trata, ela se resolve. Então, evitar momentos de estresse e diagnóstico precoce. Eu acho que é algo que deve incomodar tanto homens quanto mulheres, mas parece que quando você vê falar que é uma alopecia areata em mulher, principalmente por uma questão estética, eu acho que é um pouco mais dolorido, é mais sofrido ainda, não é? Ou não? Com certeza, né? Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de mandar uma mensagem para a doutora Ellen. Além de uma excelente médica, muito dedicada e carinhosa conosco e todos os pacientes. Muito obrigada pela atenção. Doutora Ellen é a melhor. Meu nome é Andréia, moro no bairro São José e sempre acompanho o programa Amostra Grátis da Saúde. A Andréia sempre participa com a gente aqui. Obrigada, Andréia. Muito obrigado a todos que estão mandando aqui pergunta. Tem aqui mais uma pergunta sobre a alopecia areata. Pergunta se, mesmo depois da queda do cabelo, se pode voltar o couro cabeludo de maneira normal. Deu para entender aqui mais ou menos a pergunta? Sim, pode, com certeza. Nos casos mais né, quando são lesões localizadas, sim, a chance de voltar é muito grande. Até, às vezes, algumas lesões voltam até sem tratamento, né? Que o tratamento a gente faz, na maioria das vezes, a aplicação de corticoide, né? Corticoide tópico. Às vezes, mesmo sem o tratamento, pode voltar. Agora, naqueles casos mais graves, tem o tratamento também na fase inicial. Agora, quando é um caso muito antigo, aí essa alopecia ela já pode ter evoluído para cicatricial. Então, é mais difícil se recuperar. Mas são casos bem antigos, né? Anos, né, de doença, mais de 5, 6 anos de doença. Olá, Samuel, boa noite. Quando se trata da questão da alopecia areata, a pessoa pode perder todo o couro cabeludo ou vai ficar apenas algumas partes deficitárias? Obrigado aí você que mandou a sua mensagem. Pode. Quando é a alopecia areata total, né, que ela pega todo o couro cabeludo, pode acometer sim. E é um diagnóstico diferencial que às vezes a gente tem que sempre lembrar dele. Em todo caso de alopecia, né, difusa naquelas quedas de cabelo volumosas, a gente tem que na dermatoscopia, durante o exame físico, ou tricoscopia, né, tanto faz o nome, a gente olha a raiz, né, do couro cabeludo e vê alguns sinais. No caso da alopecia areata, tem alguns sinais bem sugestivos. Aí, nesse caso, direciona a gente a fazer biópsia, né, que aí seria um caso mais grave, de tratamento mais desafiador. Mas, sim, pode acometer o couro cabeludo todo e até o corpo todo. Na alopecia areata universal, a pessoa perde os pelos do corpo todo. Doutora Ellen, não é alopecia areata, mas tem a ver aqui com o couro cabeludo. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria que a doutora Ellen comentasse se tem algum exame que pode detectar para saber se a pessoa pode usar a tinta de cabelo. Tive sérios problemas no couro cabeludo devido a uma tinta e acho que não posso usar mais a tinta. Existe algum exame para ser comprovado? Inclusive, deu até que um líquido, ela fala aqui. Foi muito incômodo, foi bastante incômodo. Olha, tem o teste de contato, né, que é feito na pele, né,
coloca-se várias substâncias em contato com a pele, 24 horas depois ou alguns testes 36 horas depois é feita a leitura para ver se teve reação àquela determinada substância. Aí você faz a relação cruzada. Se, por exemplo, uma daquelas substâncias que foi reagente, que a pessoa teve positividade ao teste, se ela se encontra na tinta de cabelo. Existem marcas de tinta de cabelo que causam menos alergia também. Muito bem, estamos aqui caminhando para o final do programa. Surgiu aqui uma pergunta sobre psoríase. O que você poderia resumir para a gente sobre psoríase e o que há de novidade nessa questão desse tratamento? Também é um pouco parecido com a alopecia areata na questão emocional? É sim, a psoríase, eu fico até feliz em falar isso, que é uma doença que hoje em dia tem tratamento e de muito sucesso, o tratamento da psoríase. Tem os imunobiológicos, que assim, o paciente, ele fica 99% recuperado, então psoríase hoje em dia não é mais problema, graças a Deus. Os medicamentos, eles são medicamentos novos, né, injetáveis, a gente consegue, né, a gente pede para o SUS dá essas medicações em casos selecionados que realmente têm indicação, né, primeiro a gente tenta drogas mais antigas, né, e se não der certo, se não der resposta, a gente tenta essas medicações novas. E respondendo a sua pergunta com relação, né, ao quadro emocional, sim. A psoríase também é uma doença que a gente não sabe por quê, né, que eu tenho, você tem, eu não tenho, você tem. A gente sabe que tem um padrão genético também de herança e os fatores ambientais, no caso, são importantes também. Alguns hábitos, né, como a síndrome metabólica, o estresse e a ansiedade, ele pode ser um gatilho para o início da psoríase, sim. Até recorrência dela, né, se você já teve a doença. Muito bem, quero pedir desculpas aqui aos telespectadores que enviaram pergunta agora. A gente não vai ter como fazer devido à questão do tempo, mas eu queria agradecer a você que enviou aqui a sua pergunta. Nós estamos caminhando para o final do programa. Túlio vai colocar aí para a gente o contato. Muitas pessoas estão pedindo da médica doutora dermatologista Ellen Rose no Instagram, @EllenRoseDermatologista. E o telefone é o 3216-4001. No final do programa, doutora Ellen, a gente sempre pede aqui o nosso entrevistado, e está ali o seu contato, para que você possa fazer aqui um resumo para a gente. O que de mais importante dentro dessa questão do câncer de pele deve ser marcada para o telespectador que está nos acompanhando? Olha, o câncer de pele, o principal tratamento é o diagnóstico precoce e a prevenção. Se você tem alguma lesão que tem mais de um mês, 2 meses, alguma lesãozinha que você acha que é uma espinha, que não sara, tem que procurar um dermatologista e procure um dermatologista com RQE, que tem o registro de qualificação de especialista. Digita lá no site do CRM. E é isso, passar bastante protetor, evitar o sol e ficar de olho mesmo, pedir para algum familiar ou o marido, pedir para a esposa pedir para o marido, para a mãe, para poder olhar as costas, porque a gente não vê as costas, né? E o melanoma, ele dá muito nas costas, que é o câncer de pele mais grave. Doutora Ellen, muito obrigado pela sua presença, trazendo aqui informações importantíssimas ao vivo, e esse é o diferencial da TV Candidez para o telespectador que está nos acompanhando durante 1 hora aqui na TV. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu te agradeço muito aqui e que veio acrescentar e muito, com bastante informação de qualidade. Eu que agradeço, foi uma honra enorme e a gente pode marcar depois para poder responder as outras perguntas. Com certeza, vai ser um prazer aí, muito obrigado. Bom, você pode acompanhar essa entrevista na reprise sábado, a partir de 1 da tarde aqui pela TV Candidez. Em breve, essa entrevista vai estar também no nosso canal no YouTube. Obrigado mais uma vez, doutora Ellen. Obrigado a você que nos acompanhou, hein? Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.